sou Laura Escobar, do estúdio Laura Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhes, um após o outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato? Pois o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas aí, ai daquele do intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido a ceia do Senhor. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é meu corpo. Em seguir, tomou Jesus o cálice e, dando graças, e deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei o fruto da videira. É aquele dia que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então lhe disse Jesus, todo vós vos escandalizarei, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostou-se em trevas e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja eu que quero, e sim tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse Pedro, Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando-se, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhes responder. E veio pela 3ª vez e disse, ainda dormis e repudiais? Basta, chegou a hora, filho do homem. Chegou a hora, filho do homem. Está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha, aquele a quem beijar é esse. Prendei-o e levai com segurança. E tudo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, Mestre, o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, os circunstantes
sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para preservar-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando todos, fugiram. Jesus é seguido por um jovem. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançou-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Jesus perante o sinédrio. E levantou Jesus do sumo sacerdote, reunindo-se todos os principais sacerdotes, aos anciões, aos escribas. Pedro seguia de longe até o anterior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquecendo-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte. Não achavam, pois muitos testemunharam falsamente contra Jesus, mas os depois não eram coerentes. Levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas, nem assim o testemunho dele será coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou interrogá-los. O sumo sacerdote lhe disse: És tu o Cristo, ó Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Quem mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos preparei? Que vos parece? Puseram-se e todos julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, e cobriu o rosto, dar-lhe murros, e disse-lhe: Profetiza. E os guardas tomaram a bofetada. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, vendo Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem o compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou dizer ao circunstante: Este é um deles. Mas ele outra vez negou. E pouco depois, ali estavam, disseram: Pedro verdadeiramente é um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar, a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro levantou da palavra de Jesus, que lhe dissera antes 2 vezes: Cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com anciões, os escribas e todo o sinédrio, e amarraram a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: E és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogar: Nada respondes? Nada responde?
Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavras a ponto de Pilatos se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um preso, qualquer que eles pedissem. Haviam chamado Barrabás, preso com atinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes os havia entregado. Mas esses incitaram a multidão, no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que fareis então desde a quem chamais rei dos judeus? Ele, porém, chamavam crucifica, mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? Eles gritavam cada vez mais: Crucificam. Então Pilatos, querendo a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Jesus entregue aos soldados. Então os soldados levaram para dentro do palácio, que é pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-lhe de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça. E os saudaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça um caniço, cuspiam nele, pondo de joelhos o adoravam. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram com as próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com fim de crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus e obriga Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A crucificação. E levantaram Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele. Lançaram-lhe sorte para ver que levaria cada um. Era a hora terceira quando crucificaram.